São poucos os símbolos que aparecem tão frequentemente nos sonhos como a água. Tô gravando esse vídeo porque vários clientes, consulentes sempre me perguntam por que eles estão sonhando com água. E eu sei que se você é o jovem místico do grupo de amigos ou da família, todo mundo te pergunta de sonho e às vezes se irrita. E eu tive essa fase de me irritar de tanto que as pessoas me perguntavam o significado de sonho, até eu reparar, eu observar que a maioria dessas pessoas me falavam que estavam sonhando com água. E aí até eu fiquei encafifada com isso e me aprofundei nas informações sobre esse símbolo e eu quero compartilhar com vocês. Meu nome é Desirê. Aqui e nas minhas outras redes sociais eu falo sobre espiritualidade. Você consegue me encontrar em outras redes e as informações estão aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. A primeira coisa que você precisa entender é que a água está sempre relacionada ao campo emocional. É como no tarô, por exemplo, né? O naipe de copas, ele fala das emoções. Então, a água, arquetipicamente, ela fala de emoções. Ela fala do campo emocional. E quando a gente fala de campo emocional, a gente está falando tanto das emoções que a gente vive, que a gente sente, como daquelas emoções que a gente reprime e não tá sentindo. E já dando spoiler, geralmente são essas as emoções que se mostram em sonhos, porque elas estão tentando se movimentar, estão tentando se fazer vistas. Bom, sonhar com água tem infinitas possibilidades, né? Cachoeira, rio, água suja, água do mar, água salgada, água doce, enchente, enfim. Aqui a gente vai falar sobre 3 pontos: a água corrente, em geral, tá? Enchente e alagamento. E aí, se vocês se interessarem, a gente pode trazer uma parte 2 desse vídeo. Bom, então vamos começar falando sobre água corrente. Água corrente pode ser uma correnteza muito forte que te arrasta, pode ser um rio, pode ser que você está num barquinho sendo levado, enfim, são inúmeras possibilidades. A água corrente, ela sempre está falando do movimento daquelas emoções. Então aqui entra aquilo que eu dei um spoiler agora há pouco, daquelas emoções que estavam paradas ali. Água parada da dengue, né? Então a água não quer ficar parada no seu corpo, ela quer se movimentar. Então tudo aquilo que você reprime, chega um momento que precisa extravasar, precisa fluir de alguma forma. As pessoas que sonham com água corrente, elas sempre estão passando por um processo de transformação. Se você está sonhando com água corrente, repara se você não está passando por um processo assim, um processo que você talvez esteja mudando de emprego, um processo que você talvez está mudando de relacionamento, ou até mesmo passando por um processo de cura, algum tipo de terapia que está movimentando aquilo que até então estava parado, estava estagnado. Nosso inconsciente, ele sempre vai trazer símbolos, imagens para representar alguma coisa que está acontecendo ali no campo escuro, no campo invisível. Ou seja, ele torna visível algo que é invisível. E essa água corrente do seu sonho é o inconsciente te falando: olha, a gente está agora movimentando, a gente está passando de fase, a gente está indo para uma nova fase. Essas emoções que você estava guardando não dá mais para ficar aí, né? Situações mal resolvidas, pessoas que você precisa perdoar ou que você precisa ter algum tipo de conversa vão aparecer. Se estava nos seus planos fazer uma transição de carreira, mudar de emprego, essa é a hora. Então a água corrente, ela sempre tá te avisando que é momento de sair de uma estagnação, sair de uma situação estagnada. Sonhar com enchente, que a água tá enchendo a tua casa ou que você tá embaixo d'água, que o nível da água tá subindo muito rápido. Isso fala sobre sentimentos acumulados durante um período muito longo de tempo. Uma mágoa que você guardou por muito tempo, uma raiva que você guardou por muito tempo, um segredo que você guardou por muito tempo. Isso tá te sufocando, isso tá te afogando. E o teu inconsciente tá te falando que não tá aguentando mais, sabe? Que você precisa pôr isso pra fora de alguma forma. E quando eu falo de uma mágoa, de uma raiva, de você pôr isso pra fora de alguma forma, não quer dizer que é pra você ir lá e xingar a pessoa. Claro, se precisar ter uma conversa, falar alguma coisa, fala. Mas geralmente isso se dá com choro. Se permita chorar, se permita sentir, se permita soltar isso. Tá sonhando muito com enchente? Vê o sentimento que vem durante o dia, vê se você tá lembrando mais de alguma situação ultimamente. Pega um papel, uma caneta, escreve uma carta. Se você teve raiva de alguém por toda a sua vida e aquilo tá te afogando, tá virando uma enchente dentro de você, escreve uma carta, fala tudo que você sentiu, queima. Ou até mesmo joga na água corrente. Tira isso de dentro de você. Seja falando, seja escrevendo, seja chorando,
incomodando, tire isso de dentro de você. Isso já tá, assim, chegando no nível que não dá, tá te engolindo. Até porque, se você guarda por muito tempo algo assim, a probabilidade de você somatizar, de você começar até mesmo a adoecer é muito grande. Sobre sonhar com alagamento, tem um monte de gente achando que alagamento e enchente é a mesma coisa. Não é. A enchente é quando o nível da água tá subindo muito. O alagamento é quando a água invade lugares que não são dela, sabe? Não era para invadir. Quando a água invade sua casa, quando a água invade um comércio, quando você sonha com aquelas ondas grandes. Ai, gente, eu já sonhei muito com tsunami. Quando você sonha com onda grande invadindo uma cidade, né? A água não precisa estar subindo como no sonho da enchente, mas ela tá invadindo lugares que até então não eram lugares de água. Sonhar com esses alagamentos é muito interessante porque o alagamento, diferente da enchente, ele não vem destruindo tudo, sabe? Claro, né? Quando a gente sonha com o tsunami, sim. Mas nesse caso, da água entrando nos lugares, ela não vem destruindo tudo, ela vem dificultando o acesso, dificultando o caminhar. É o teu inconsciente te dizendo que essas emoções, elas estão interferindo áreas da sua vida, elas estão interferindo decisões e reações que você toma na sua vida, ou seja, essa água, essas emoções, elas estão afetando locais que elas não deveriam afetar. Sabe quando você tá num relacionamento super legal, e de repente você dá um surto com aquela pessoa não te faz nada, mas você tem um surto de ciúmes, surto de sentir um abandono, e você não entende porque você reagiu daquela forma ou agiu daquela forma. Geralmente isso vem de uma emoção que está guardada, reprimida em você, lá de outros relacionamentos. E quando nesse relacionamento atual, que é um relacionamento bom, ele aperta ali um botãozinho, né? Ele ativa um gatilho que te lembra daquilo, aquela água que está parada ali, ela alaga essa outra relação. Ela sai do local dela, que é aquela relação inicial, e ela alaga a outra relação, ou seja, você tem reações, você tem atitudes que você não teria, simplesmente porque você está sendo engatilhado de algo que já passou, mas que ainda está ali dentro de você. Como se os registros que você tem de uma determinada situação começam a atrapalhar, a afetar, a influenciar a sua atitude, as suas reações em outras áreas, em outros momentos, em outras circunstâncias da sua vida. Então, quando você sonhar com esse alagamento, perceba se você não agiu de forma estranha, não agiu de forma reativa em situações que não precisava, e começa a fazer essa autoanálise da onde que tá vindo essa reatividade toda, da onde que tá vindo esses pontos engatilhados, qual que é a origem daquilo, e trabalha isso lá na origem. E por que é tão comum a gente sonhar com água quando a gente tá passando por processos de cura, né, por terapias, quando faz uma terapia energética ou uma terapia convencional? Porque são essas atividades, essas dinâmicas que fazem com que tudo aquilo que estava parado lá no nosso inconsciente comece a circular, comece a se movimentar. Essas águas que estavam até então adormecidas, mas se influenciando negativamente sua vida, elas começam a vir à tona. Teu inconsciente começa a te avisar que esse trabalho está sendo feito. Teu inconsciente sempre vai falar com você através de símbolos, de arquétipos, e a água ela é o arquétipo assim mais antigo de limpeza, de renovação e de emoção. Quando você está mudando muito profundamente, as suas crenças estão mudando, sua forma de agir está mudando, suas relações estão mudando, suas prioridades estão mudando, até sua identidade está mudando, é normal o inconsciente trazer água, se comunicar com você através da água, justamente representando essa transição. Então calma, teus sonhos não são necessariamente uma previsão do futuro. A mãe de Ná prevendo uma enchente. Na verdade, os sonhos eles estão te comunicando o movimento interno que está acontecendo. Se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, curte aqui, me conta aqui nos comentários se você tem sonhado com água, se os seus sonhos com água são em formatos diferentes desses que eu citei aqui, ou se tem algum sonho que está sendo muito repetido, que você anda tendo, me conta aqui para eu poder talvez gravar um vídeo sobre isso também. Caminha esse vídeo para quem você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. Um beijo, até mais!